Hoje nós iniciaremos esse trecho que vai do versículo 1 até o versículo 18, que é conhecido como o prólogo do Evangelho de João. Então, do verso 1 ao 18, nós estamos diante do prólogo. Essa pequena introdução. Esse prólogo é apenas um aperitivo, uma porta de entrada para o que se segue. Nós vamos perceber que há vários paralelos nesse prólogo. Quando você compara com o restante do Evangelho, você vai ver vários paralelos. Você vai ver temas que são tratados no prólogo e que são expandidos mais tarde. Deixa eu apresentar a vocês, só a título de informação, alguns paralelos que nós veremos mais para frente. Veja os temas que estão presentes no prólogo. O prólogo vai até o versículo 18, o restante da carta, o restante do Evangelho vai do versículo 19 em diante. Nós vamos ver que no prólogo está presente o tema a pré-existência de Cristo. Nós vamos ver que a vida estava nele, é um tema que está aqui no prólogo. Ele é apresentado como a luz dos homens. Nós vamos ver que a luz é rejeitada pelas trevas. Vamos ver que essa luz não é extinta pelas trevas. Vamos ver que Jesus é a luz que veio ao mundo. Vamos perceber que esse Cristo, esse Messias, ele foi rejeitado pelos seus. Vamos perceber também que o crente, ele nasce de Deus e não da carne. Vamos ver também, no prólogo, a manifestação da glória de Deus. Veremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Veremos que Jesus é a verdade. E veremos também que ninguém viu a Deus, exceto Jesus. Todos esses temas, eles serão expandidos no decorrer do Evangelho de João. Portanto, o prólogo é apenas um aperitivo. Lembra na semana passada que eu fiz uma pergunta muito simples para vocês? A pergunta, quem é Jesus? João está respondendo a esta pergunta. Quem é Jesus? Lembra que essa é a questão que seu filho pode fazer? E é a questão que um companheiro de fábrica pode fazer? Lembra daquela história hipotética, né? Você está lá sentado na fábrica, alguém te pergunta quem é Jesus? Eu não sei se você teria condições de responder, mas hoje, o meu objetivo é que você saia daqui com algumas respostas para essa grande questão. Quem é Jesus? Para você que está anotando, a primeira resposta a essa pergunta é: Jesus é o Deus eterno. O nosso texto, ele começa com no princípio. No princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você consegue se lembrar de algum outro texto na Bíblia que também começa com no princípio? Eu vou começar a frase e eu quero que você complete. Deixa eu ver como é que está o seu conhecimento da Bíblia. Sem ser esse texto aqui, outro texto, não complete com era o verbo, complete de outra forma. No princípio, está vendo? Funciona. Era exatamente isso que João tinha para os seus leitores, na mente quando ele escreveu isso para os seus leitores. Ele queria que os seus leitores automaticamente voltassem a sua mente para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vocês acabaram de citar. Se João quer apresentar Jesus como Deus, necessariamente ele precisa apresentar Jesus como o Criador. Ele vai fazer isso daqui a pouco. Mas por ora, nós vamos perceber que Jesus Cristo é apresentado como pré-existente e eterno. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você refletir. Qual é o primeiro texto da Bíblia em que você consegue perceber a presença do Filho de Deus? Alguns mais desavisados dirão que é em Mateus, na genealogia de Jesus. Esses estão bem desavisados. Eles vão ler um pouco mais a Bíblia. Outros que estudaram e conhecem mais da palavra de Deus dirão que é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nós encontramos a promessa do descendente da mulher, o pacto de graça prometido. Lembra daquela reunião após a queda? Deus chega para a serpente e diz: olha, do descendente dessa mulher vai vir um que vai esmagar a sua cabeça.
Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Nós sabemos, pela revelação progressiva, que esse descendente não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos ir além disso. Podemos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, não com esse título, não com esse nome, estava presente já no primeiro versículo da Bíblia. Porque se Jesus é Deus, ele precisa ser pré-existente. Pense no problema. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria quase 2000 anos atrás, certo? Se a existência de Jesus passou a ser a partir da concepção de Maria, então Jesus não pode ser o nosso Deus. Porque Deus não tem princípio e não tem fim. Uma criatura que tem princípio, ou possa até nem ter fim, mas só pelo fato de ter princípio, tal criatura não pode ser nosso Deus. É apenas mais uma criatura. Se Jesus passou a existir da Virgem Maria, então João fracassou no seu propósito. Mas João está mostrando que, na verdade, Jesus existe muito antes de Maria. Muito antes. Quero que você corra os teus olhos rapidamente para o versículo aí de João. O versículo 15. João, capítulo 1, versículo 15. Veja as palavras de João Batista acerca de Jesus. Veja a parte final. Depois de João dizer, o que vem depois de mim, ele tem a primazia. Ele termina dizendo, porquanto já existia antes de mim. João Batista está dizendo que Jesus existia antes dele. Só para te informar, João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Eles são primos e Jesus nasceu 6 meses depois. Será que João não sabia disso? Será que João não tinha essa informação acerca de Jesus? Claro que tinha. Mas mesmo assim ele é capaz de dizer, ele existia antes de mim. Talvez você pode até argumentar, não, será que não é um erro de cálculo? Será que João Batista não se confundiu nesse trecho aí e se esqueceu? Ou será que ele não sabia? Nós temos uma diferença de meses, alguém pode errar. Talvez você não esteja satisfeito. Mas tudo bem. João registrou um outro episódio em que Jesus, ele afirma existir, afirma a sua existência, e ele coloca a sua existência séculos antes. Jesus, ele vai se descrever como alguém que é anterior a Abraão. Agora é difícil errar, né? Errar por meses ainda vai, agora por séculos aí se tornou mais difícil ainda. Jesus disse que ele é anterior a Abraão. Veja a calorosa discussão que Jesus teve com os judeus, lá em João 8, 56 até o 59. Jesus disse assim aos religiosos da época, os judeus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Jesus está falando que o pai dos judeus se alegrou por ver o dia dele. E aí ele complementa, viu-o e regozijou-se. Abraão viu Jesus e ficou feliz, é isso que ele está falando. Então os judeus fizeram uma pergunta óbvia. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Vale lembrar que nessa ocasião Jesus estava por volta dos 33 anos. Você nem tem 50 anos ainda, exagerado a idade de Jesus. E você disse que viu Abraão, é isso mesmo? Veja a resposta de Jesus. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a reação dos judeus? Caíram de joelhos diante dele e o adoraram? Oh Deus, o Criador do universo. Não. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas por que eles agiram assim? Preste atenção no que Jesus está falando. Ele disse que ele é pré-existente, ou seja, ele existe antes mesmo de ter nascido de Maria. E ele complementa dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou.
Essa expressão vai aparecer 7 vezes nesse evangelho. De onde vem essa expressão? O que Jesus quis dizer com eu sou? Vale lembrar que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, tá, beleza, eu vou. Mas eu vou em nome de quem? Quando perguntarem, o que eu digo? Em nome de quem eu vim aqui? Sabe qual é a resposta? Você vai em nome do eu sou. Eu sou o que sou. A partir desse momento, essa expressão passou a ser usada como nome pessoal de Deus. Os judeus não ousavam mencionar esse que ficou conhecido como tetragrama, que depois foi traduzido por Jeová, Yahvé e coisas similares. Os judeus não ousavam pronunciar a palavra eu sou, porque temiam blasfemar contra Deus. Agora Jesus não só blasfema na mente deles, não só blasfema contra Deus, como ele afirma ser ele o próprio Deus. Os judeus não haviam entendido que eles estavam diante do próprio eu sou. Por isso pegaram em pedras para apedrejá-lo. Não o adoraram, porque na mente deles, Jesus estava dizendo que era Deus. Eles não compreendiam. É verdade. No prólogo que está diante de nós, Jesus Cristo é colocado no princípio. No princípio do quê? No princípio da criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Mas será que Jesus foi criado em Gênesis 1? Como alegam algumas seitas? Algumas seitas alegam que, ok, Jesus estava lá na criação. Só que ele foi criado primeiro e depois ele participa ali da criação. Será que Jesus foi criado? É óbvio que não. Jesus, ele não é um mero profeta que nasceu de uma mulher, como defendem os muçulmanos. Jesus é descrito como Deus eterno, que não teve princípio e não terá fim. Porque se ele não é eterno, repito, ele não pode ser o seu Deus. Ele não pode ser meu Deus. Há muito tempo, na fábrica onde eu trabalhava, tem um rapaz lá que ele é testemunha de Jeová. Uma vez ele me convidou para estudar com ele. Eu disse que sim, vamos estudar. Então, todos os dias, na hora do almoço, nós subimos para o 3º andar, que na época era um depósito. E eu disse a ele, ok, nós vamos estudar o Evangelho de João, tudo bem? Pode ser na sua Bíblia mesmo. Ele falou, tudo bem. Eu tenho que dizer a vocês que o estudo não durou mais do que 3 encontros. Sabe por quê? Porque João vem com tudo, logo nos primeiros versículos, logo nesses 5 primeiros versículos, ele já mete o pé na porta e grita, ei, Jesus é Deus. Lógico, ele não pôde suportar essa mensagem, dado ao fato que ele acredita que Jesus é um ser criado, que para ele Jesus não é Deus. Na melhor das hipóteses, um Deus menor. E ainda, nessa fábrica, tratando desse assunto sobre a eternidade de Jesus, uma vez ele estava passando ao meu lado na empilhadeira, quando eu ainda trabalhava no robô, e a gente sempre conversava nessas transições, nessas trocas, nas passagens. E ele foi buscar um molde, e o robozinho ficava bem perto de onde eu trabalhava. E eu perguntei a ele, passando, eu parei ele no meio do caminho, falei assim, quem é o pai da eternidade? Ele me respondeu de pronto, Jeová. Essa foi a única vez que eu concordei com ele. Eu falei, verdade, você está certo. E ele foi embora. Ele foi puxar o catá dele lá, o molde. Nessa que ele desce da empilhadeira, deixou a empilhadeira perto de onde eu abastecia e foi para a maquininha puxar um molde novo. Eu fui até o retrovisor dele, que era grandão, e escrevi Isaías 9:6. E voltei para a minha linha. Eu estou lá esperando, vendo a reação dele. Então ele chega na empilhadeira, ele senta, ele olha no espelho, Isaías 9:6. Ele pega o celular dele, puxa o texto, ele lê aquele texto, aí ele olha para mim, sabia que fui eu fazia isso direto. Ele olhou para trás e aí? Fazendo sinal para ele, por causa do barulho, não dava para conversar, estava longe. Ele disse, espera, depois eu respondo. Até hoje eu estou esperando a resposta.
Mas o que é que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6? Nós temos uma profecia acerca de Jesus, que foi proferida quase 700 anos antes de Jesus. O que está nessa profecia? Veja o que está escrito lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Aqui tremeu o coração do testemunho de Jeová. Deus Forte. A seguir, Pai da eternidade. Acho que rolou um infarto ali. Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o Pai da eternidade, de acordo com essa profecia. Quem é Jesus? Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus pré-existente. Para ser o nosso Deus, Jesus precisaria ser eterno, e Ele é. Ele é o Pai da eternidade. Ele não foi criado. Ele é o Pai da eternidade. Você consegue perceber o peso dessa expressão? Para que não restasse dúvidas para todos nós, João não apenas afirma a pré-existência de Jesus, João também afirma a sua divindade de maneira muito clara. Veja aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, em vermelho, e o Verbo era Deus. João claramente está afirmando que Jesus é Deus. Logo no começo do prólogo. Mas existe ainda uma outra pergunta acerca do verbo. E com isso eu respondo, dou a segunda resposta àquela grande pergunta. Quem é Jesus? Jesus é o verbo de Deus. O apóstolo João está escrevendo Jesus agora como o verbo de Deus, dependendo da sua versão. Está lá, no princípio ele era a palavra. Que a NVI está assim. Outras versões, verbo. Essa, na verdade, é uma daquelas palavras que não deveriam ser traduzidas, na minha opinião, e de outros estudiosos. Porque nós não encontramos na língua portuguesa nenhum equivalente formal ou dinâmico para esta palavra. Nós não encontramos. Então, o que nós temos, na verdade, é uma tentativa insuficiente de traduzir a palavra grega logos. O que é o logos? É difícil explicar isso. Nem mesmo um grego sabia explicar, porque existiam várias ramificações desse logos. Só para vocês terem uma ideia, esse é um conceito muito, muito antigo. Já estava presente na filosofia grega 500 anos antes de Jesus. Já havia discussões acerca de um tal de logos. Heráclito já havia defendido esse conceito 500 anos antes de Jesus. E o conceito de Heráclito desembocava numa divindade, numa espécie de panteísmo. Aquela crença de que tudo é Deus. Isso é panteísmo. Então, descobrir qual era o conceito de logos que João tinha em sua mente não é algo fácil. Porque até mesmo os judeus, sobre a influência da versão que foi traduzida para o grego, a versão hebraica, a Septuaginta, eles também entendiam que lá em Provérbios 8 havia uma espécie de logos, aquela sabedoria personificada. Os judeus também tinham um conceito parecido. O que João tinha em mente? Não é fácil descobrir. Como eu disse, existe uma gama de vertentes filosóficas que defendem conceitos de logos diferentes. Certamente, o que podemos afirmar é que pelo menos João tinha em mente o conceito básico, basilar do logos. Esse conceito básico era defendido por todos os filósofos. O desfecho dessa compreensão é que variava, mas havia um conceito basilar, básico. Os filósofos acreditavam que o logos era uma sabedoria impessoal, guarde isso, uma sabedoria impessoal era o princípio racional ou a razão divina que pôs ordem no universo. É um princípio basilar. Eu vou repetir, porque se é isso que João tem em mente, então a sua resposta faz todo sentido. Logos é uma sabedoria impessoal, guarde isso.
Devia ter colocado aqui para você não esquecer. É uma sabedoria impessoal. Isso vai te ajudar a entender por que João escreveu o versículo 1 e 2. É o princípio racional ou a razão divina que pôs ordem no universo. Em poucas palavras, o Logos, de alguma forma, desembocava em uma força impessoal que trouxe ordem ao universo caótico. Isso torna o texto de João fascinante. Faz os nossos olhos brilhar. João, ele toma esse conceito filosófico e traz uma ressignificação para ela. João está dizendo que Jesus é um Logos, ou é o Logos, só que ele é infinitamente superior aos Logos propostos pela filosofia grega. Jesus, ele não pôs ordem no universo, conforme entendiam os gregos, que o Logos colocou ordem no universo. Jesus não colocou ordem no universo. É além disso. É superior a isso. Jesus criou o universo. E Jesus ainda hoje, ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Eu gosto de imaginar um grego lendo uma coisa dessa. Um Logos sendo apresentado dessa forma. Um Logos que criou o universo, esse não é o conceito de Logos que eu entendo. Eu entendo que Logos é uma força impessoal que colocou o universo em ordem em algum momento da história. Agora, lembra que o conceito de Logos defendido pelos gregos era um conceito de uma força impessoal? Lembra disso? O texto que está diante de nós, João nos revela que esse Logos, Jesus Cristo, ele não é impessoal. Ele é uma pessoa. Ele se relaciona. O texto nos revela claramente que ele estava com Deus. Esse Logos, que criou todas as coisas, ele não era uma força impessoal. Ele estava com Deus. Nós bem sabemos que havia uma perfeita harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo e um relacionamento entre eles. João está nos revelando, então, que Jesus Cristo é uma pessoa. Com esse texto nós podemos aprender que Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai e também do Espírito Santo. Qual é o conceito básico que nós temos acerca da Trindade? O único Deus, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus e 3 pessoas. Nós só podemos entender esse texto só faz sentido para nós à luz da doutrina da Trindade. Agora, veja como o texto foi escrito. Veja como isso é estranho se você não entende a doutrina da Trindade. É um texto muito estranho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então, peraí. Estava ou era? Eu não posso dizer eu estava com Alexandre, eu sou Alexandre. Que coisa estranha. Ou você é ou você está. À luz da doutrina da Trindade, essa afirmação faz todo sentido. Porque existe na Trindade o que a gente chama de pessoas. E existe uma única natureza, uma única essência. Jesus, ao mesmo tempo, e somente Ele pode dizer: eu sou Deus, estou com Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. E Ele possui a mesma natureza, a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Por isso Ele pode dizer: eu sou Deus. E Ele vai dizer isso no texto inúmeras e inúmeras vezes. No texto em João. Ao mesmo tempo, Ele pode dizer: eu estou com Deus. Com quem Ele estava. Com quem Ele sempre esteve. Se relacionando com as outras pessoas da Trindade. Nós sabemos que havia uma perfeita harmonia, um relacionamento profundo antes da criação do homem, e sempre houve, sempre haverá um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por essa razão, o Jesus que nós adoramos hoje, nessa noite, ele é Deus, estava com Deus, agora ele está ainda com Deus.
Lembra quando Filipe quis dar uma... Não esse, nem aquele. Filipe da Bíblia quis dar uma lacrada. Ele chega, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu consigo imaginar a reação dos outros discípulos que entendiam um pouco melhor, ou até mesmo Jesus. Aí Jesus disse, Felipe, estou há tanto tempo com vocês. Como é que se faz uma pergunta dessa? Quem vê o filho, vê o Pai. Agora eu pergunto a vocês, o Pai e o Filho são a mesma pessoa? Claro que não. Mas de que forma Felipe podia ver em Jesus algo que ele também podia ver no Pai? Aliás, que ele não podia ver, porque Deus é Espírito. Jesus é a exata expressão, a exata revelação de Deus. Felipe estava diante de Deus. Jesus Cristo tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Ele tinha a mesma essência, a mesma natureza. Uma única natureza, 3 pessoas. O ponto é, João quer nos mostrar que Jesus é um Logos divino. No versículo seguinte, João deixa claro, para que não reste dúvidas, que Jesus, ele é o Criador. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Criador. Nos versos anteriores, nós aprendemos que Jesus estava presente no momento da criação. Agora nós descobrimos que Jesus estava lá, no ato criacional, e ele não estava lá de forma passiva, contemplando, vendo Deus Pai criar todas as coisas. Ele estava lá no ato criacional de forma ativa. João está aqui contrariando o entendimento dos filósofos que defendiam aquela ideia de que o Logos é uma força impessoal que trouxe ordem ao universo. Esse Logos agora é descrito como o Criador do universo. Afinal, se Jesus é Deus, necessariamente ele precisa ser o Criador. Porque a primeira revelação acerca de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa é a primeira revelação de Deus para a humanidade. E sabe como ele se apresenta? Como Deus Criador. Ele não explica nada acerca de si mesmo. Deus não apresenta as suas credenciais. Ele simplesmente parte do pressuposto, Moisés escrevendo, parte do pressuposto que existe um Deus que cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. É a primeira revelação acerca de Deus. Agora, se eu quero convencer um judeu que Jesus é Deus, eu tenho que necessariamente convencê-lo de que Jesus é o Criador. Porque é isso que Deus faz. Ele cria. Ele foi o Criador. Veja como essa verdade foi expandida na Epístola aos Colossenses, lá no capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai. O primogênito de toda a criação, essa palavrinha primogênito, a ideia de que ele é o herdeiro de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, todas, absolutamente todas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, ou seja, tudo, absolutamente tudo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes, olha para a existência. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Texto claro como um cristal. O Jesus que nós adoramos nesta tarde é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Tudo que você possa imaginar. Ele é o Criador. E essa informação é muito importante, sabe por quê? Porque nossos filhos vão aprender na escola que a raça humana veio do macaco através de evoluções. E nós precisamos
bater esse texto, bater nessa tecla na mente dos nossos filhos, para que eles não se esqueçam que o homem não veio do macaco. O homem, ele veio de um ato criacional do próprio Deus. Mas ainda há mais duas respostas. Quem é Jesus? Jesus é a fonte de toda a vida e luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Por fim, então, nós aprendemos que o nosso Senhor é a fonte de toda a vida e luz. Vale lembrar, meus irmãos, que João está emprestando elementos da criação para compor o seu texto. Ele nos levou para Gênesis capítulo 1, não é isso? Quando nós olhamos lá para o segundo versículo de Gênesis 1, nós descobrimos que havia trevas que cobriam a face do abismo. Trevas, escuridão. Não havia luz. Aí nós chegamos no versículo 3, nós lemos, e disse Deus, haja luz. Lá na criação havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz. Jesus depois, nesse evangelho, vai se descrever como a luz do mundo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós também descobrimos que não havia vida. Não havia vida. Lá no versículo 11 é que Deus começa a criar plantas, vegetações, árvores, animais e vai criando até chegar no homem. Até criar a raça humana. Não havia vida. Quem é o autor da vida? Deus. Quem é o autor da luz? Deus. João, então, ele empresta elementos que estão na criação, ele transporta para o seu evangelho, e ele trabalha de forma didática, mostrando para os seus leitores que Jesus é a fonte de toda vida e de toda luz. A palavra vida, que aparece no nosso texto aí, ela é recorrente no evangelho de João. Ela aparece inúmeras e inúmeras vezes. Você vai encontrar 36 aparições dessa palavra em todo o evangelho. No evangelho, essa vida, ela não se refere somente à vida física, temporal, no sentido em que o Filho de Deus age como Criador da vida. Não é nesse sentido, simplesmente algo físico e temporal. A vida que você está respirando aí, você está vivo, eu acho que vocês estão vivos. Alguns não muito. Mas não é esse tipo de vida somente. É claro que a vida que nós temos, ela veio de Deus e ela é mantida por Deus. Mas João, ele usa a expressão vida de outra forma no seu evangelho, apontando para uma vida espiritual, uma vida eterna, a vida que é concedida àqueles que creem em Cristo. Agora, é fato que tanto a vida física e espiritual são nos dados pela graça de Deus. É graça divina. Se você hoje acordou de manhã, você esticou seu braço, não bateu em nenhuma madeira. Virou para o lado, esticou o braço, não bateu em nenhuma madeira, você não estava preso assim. Isso é sinal que você está vivo, você não está dentro de um caixão. E se você acordou e não se deparou com um caixão acima de você, ou você não percebeu que estava dentro de um caixão, significa que a misericórdia do Senhor se renovou sobre você. É pura graça. Esse fôlego, graça. Graça. Você está recebendo graça de Deus constantemente. Quem é que está te dando essa vida que você tem? A vida física? O mesmo que criou a vida. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Isso significa que a vida é intrínseca a Jesus. Eu não posso dar vida a ninguém. A vida do Enzo, apesar de ser meu filho, não fui eu que dei. Eu não tenho vida em mim mesmo. Mas Jesus, nós vamos ver mais para frente, que ele diz que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. Ele é a vida e ele compartilha a vida com os seres humanos.
O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 14,6, ele afirma que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso Senhor Jesus, ele veio aqui nessa terra entregar aos homens a vida eterna. Não só a vida física. A vida física todo mundo recebe. Todas as pessoas que você está vendo à sua volta são pessoas que receberam vida física. É o que a gente chama de graça comum. É Deus que deu também, é verdade. Mas o objetivo de Jesus ao vir a essa terra era dar uma vida abundante. Uma vida eterna, uma vida espiritual. E essa vida espiritual, essa vida eterna, só pode ser entregue àqueles que creram em Jesus Cristo como seu Deus, como o Messias, como o seu suficiente Salvador. Se você, por um lado, ainda não entregou sua vida a Cristo, isso é, se você não se arrependeu genuinamente dos seus pecados, se você não confessou com todo o arrependimento e sinceridade do seu coração, se você reconhece que Jesus é o Rei do Universo, se você ainda não reconheceu isso, se você ainda não entendeu que Ele é o Deus encarnado que veio a esse mundo para morrer por pecadores, isso significa que você ainda está debaixo da ira de Deus. Isso significa que você ainda não recebeu a vida eterna que é destinada àqueles que creem e se arrependem. Por isso, João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida. Que eu faço para receber essa vida eterna? Quem crê no Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Se você não tem a vida, você não tem essa vida, a vida eterna, espiritual, é porque você não tem a luz de Cristo. Você não tem essa luz que ilumina, que te ilumina ao ponto de te fazer perceber o quanto você é pecador, o quanto você é imundo. Se você ainda não percebeu isso, o quanto você está maculado pelo pecado, o quanto você está imundo diante de Deus, é porque você, na verdade, está em trevas. Você não está na luz. Talvez você até tenha consciência de que está nas trevas e goste disso. Talvez você goste. Talvez a luz te incomode. Talvez você prefira viver assim. Talvez você possa pensar, bom, eu não desprezo Jesus, eu até acho ele uma pessoa legal. Eu gosto de Jesus, ele é gente boa. Foi um bom mestre, um bom profeta. Mas eu prefiro ficar na minha, de boa aqui. Eu não quero me aproximar de Jesus, eu não quero ter esse compromisso com ele. Eu não quero ter um relacionamento pessoal com Jesus, eu não quero. Eu admiro. Eu até gosto da igreja. Eu vou em várias igrejas, eu visito várias igrejas, eu gosto de ir em vários lugares, mas é porque eu me sinto bem lá. Mas eu prefiro viver assim. Isso significa que você ainda está em trevas. Isso significa que você é mentiroso quando diz que gosta de Jesus. Isso significa que você está se enganando. Você age assim simplesmente porque você odeia a luz. Simplesmente porque você teme que ao se aproximar dessa luz, as suas más obras sejam reveladas. Talvez você tenha medo de se aproximar de Jesus por causa dos seus maus pensamentos, da imundícia que está na tua mente e no seu coração. Isso não sou eu que estou falando. Isso foi o próprio Jesus que disse isso no capítulo 3, versículo 19 a 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. A luz veio ao mundo. O que os homens fizeram com essa luz? Desprezaram. Preferiram amar as trevas e não a luz. Mas por quê?
Por que alguém despreza a luz? A resposta está aí, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Então não me venha com esse papo de que você admira e gosta de Jesus, se você não quer se aproximar de Jesus. Na verdade, você odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Você pode fazer várias coisas erradas no escuro. Se eu apagar a luz aqui e ficar um breu, você pode fazer um monte de coisa errada aqui, ninguém vai ver. Mas a partir do momento em que alguém acender a luz, você será envergonhado. Por causa disso, muitos preferem as trevas do que a luz. Por não amar a Deus, por não amar a Jesus, muitos preferem as trevas. Saiba, irmãos, o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a lama. O mesmo sol, o mesmo brilho, a mesma luz que amolece a cera é o mesmo que endurece a lama. Quando a luz de Deus brilha sobre uma pessoa, o coração do pecador, logo, ele prepara uma resposta. Ele tem uma resposta. Quem tem um coração sensível responderá de maneira aberta ao Senhor. Já quem tem o coração moldado para a maldade, endurecerá ainda mais o seu coração. E vai permanecer em trevas. Os que assim permanecerem nas trevas, até gozarão da graça comum, da vida física, continuarão respirando, continuarão vivendo, podem até ter saúde, mais do que muitos crentes, mas não terão a vida eterna. Os tais sofrerão por toda a eternidade, por terem rejeitado a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a luz de Cristo te ilumine ao ponto de você enxergar a sua condição diante de Deus. E ao enxergar que Deus encontre no seu coração arrependimento, que Deus encontre em seus lábios confissão de pecados, que Deus encontre em você reconhecimento de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a sua única saída, a sua única esperança. Porque a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Se você ama as trevas, você não tem a vida. A ira de Deus permanece sobre você. Mas ao estar em contato com a luz, se o seu coração foi amolecido como uma cera no sol, então é uma evidência de que você está saindo da condição de filho da ira para filho de Deus. Não se esqueça. A vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Conclusão. Quem é Jesus? Hoje você vai para casa com 6 respostas. Jesus é pré-existente. Ele é o eterno verbo de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador. Ele é a própria luz, a própria vida. E Ele é a luz dos homens. Concluo dizendo que se desejamos conhecer o quanto o pecado é excessivamente abominável, nós devemos ler com frequência esses 5 versículos do Evangelho de João. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser. Quem o nosso Redentor precisou ser? Será que um anjo? Será que um profeta? Será que alguém desse tipo? Veja quem o nosso Redentor precisou ser para providenciar a redenção eterna a nós, pecadores. Se para tirar o pecado do mundo foi preciso de ninguém menos do que o próprio Deus eterno, o Logos de Deus, é porque aos olhos de Deus, o pecado é muito mais abominável que a maioria dos homens possam supor. E eu digo que a medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar pecadores. Vou repetir. A medida exata da malignidade do pecado é reconhecida, é ressaltada quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar pecadores.
Se Cristo é tão excelso, então o pecado é realmente abominável. A sua salvação custou a morte do Filho Santo de Deus. Se desejamos conhecer o fundamento da esperança do verdadeiro crente, devemos então também ler com frequência os 5 primeiros versos que estudamos hoje. Notemos que o Salvador no qual o crente é convidado a confiar é nada menos do que o Deus eterno capaz de salvar cabalmente todos o que por seu intermédio vem ao Pai. Ele estava com Deus e que era Deus e que também é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Ele, somente Ele, é digno de ser o nosso Salvador. É capaz de ser o nosso Salvador. Irmãos, nós devemos dar graças a Deus por nossa esperança estar firmada nele. Firmada nesse Deus poderoso que criou os céus e a terra. Eu reforço e digo o que eu já disse em outras ocasiões, a nossa esperança deve estar em Cristo. Sei que o nosso país, o Brasil, para quem é brasileiro, vive um período caótico e triste. Há uma troca de governo que tem desagradado a muitos. Mas a nossa esperança não deve nunca, jamais estar em qualquer governante, em qualquer pessoa. A nossa esperança está sempre em Deus. Nós devemos sim orar por nossa nação. Devemos pedir a Deus que tenha misericórdia, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Que Deus guarde aquela nação. Mas se essa não for a vontade de Deus, se a vontade de Deus for outra, a nossa esperança estará, como sempre esteve, no nosso Redentor, firmado nele. E se um dia a Coreia do Norte resolver mandar umas bombas para cá, a nossa esperança estará firmada em Cristo, o nosso Redentor, o poderoso Criador, aquele que já existia antes do século, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu não sei se você consegue entender isso. Todo esse sistema, os planetas, o cosmos, tudo isso é sustentado por Cristo pelo poder da sua palavra. Que força! Que poder! O que é Deus nos guardar de alguns mísseis? Ele pode parar com o poder da sua palavra. Ou ele pode não parar e nos dar a doce alegria de nos encontrar com o nosso Senhor no porvir, que é melhor. Se pensarmos por esse lado, que venha mísseis o mais rápido possível. Porque deixaremos esse mundo caótico. Estaremos ao lado do Logos, que não coloca o mundo em ordem, mas que criou o mundo. Estaremos ao lado da luz do mundo. Jesus Cristo é a pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. E de acordo com a Bíblia, aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. Esse é o nosso Deus. Sempre existiu. Ele é eterno. Não teve começo, não tem fim. Ele é o próprio Deus. Ele criou todas as coisas. Ele tem vida intrínseca em si mesmo. E ele é a luz que ilumina todos os homens. Esse é o Deus que você veio adorar. Você não está aqui apenas por conta de religião. Você está aqui porque, de fato, você está diante de Deus, o Criador. E como um sinal de gratidão a Ele, você veio aqui essa tarde, essa noite, para adorá-lo. Para render graças, louvores, para falar com Ele. Para ouvi-lo falar com você através da palavra. Que privilégio. Curva sua cabeça. Vamos orar.